Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor José Augusto. Eu trouxe esse vídeo que tem uma aula sobre o Brasil, né? E a expansão territorial e econômica do Brasil, tá? Então a gente vai analisar nessa aula o século XVIII em particular, beleza? Então eu peço que antes de tudo vocês deixem aí um like nesse vídeo, né? Comentem, sintam-se à vontade para mandar dúvidas, seja aí nessa parte dos comentários do vídeo, seja no WhatsApp, fiquem à vontade, beleza? Sugerir alguma coisa, mandar uma mensagem se gostou, se não gostou, o que eu tenho que mudar nesse vídeo, nos próximos, beleza? Então fiquem à vontade, tá? Então a aula de hoje é relacionada à expansão territorial e econômica do Brasil, tá? Parte 2. Por que parte 2? A professora Marcela começou, né, a trabalhar com vocês esse assunto e eu vou dar continuidade. Então, a expansão territorial, vamos lembrar, o Brasil era um país pequeno perto de hoje. Por quê? Era cortado pelo meridiano de Tordesilhas, firmado no Tratado de Tordesilhas, né? Então o Brasil tinha aquela porção a leste e a porção a oeste do Brasil era pertencente à América Espanhola, tá? Então o Brasil era apenas um pedaço de terra grande, porém não como é hoje. E a expansão econômica, porque novos ciclos produtivos vão surgir a partir desse momento, tá? Então essa aula é voltada para o século XVIII, tá? Se atentem a isso. Século XVIII, de 1701 a 1800, beleza? Então, este é o longo século XVIII. Por que eu falo isso? Porque teve vários acontecimentos marcantes neste momento, né? A expansão do Brasil em direção a Tordesilhas, né? O Brasil começa a delimitar o seu território de forma mais parecida com como é hoje, tá? Então, olhando esse mapa, a gente consegue ver alguns cultivos que não eram presentes nos séculos anteriores. Vamos lembrar, o século XVI do Brasil, a gente tinha apenas cana-de-açúcar, alguns pontos de pecuária e extração de pau-brasil, né? Atividades ainda bem rudimentares. No século XVII a gente tem essa configuração ainda, mas com uma expansão da cana-de-açúcar e da pecuária. O século XVIII é totalmente destoante nisso, pessoal. Tem várias mudanças significativas na questão econômica do Brasil. Entre elas, vamos lá. A cultura do algodão é uma delas. Vai entrar com força aí no Nordeste brasileiro, beleza? A cana-de-açúcar ela vai expandir, tá? Territorialmente, chegando a porções do Sudeste, no Rio de Janeiro, onde vai ter cidades com importância sucroalcooleira muito forte, como Campos dos Goytacazes, tá? A gente vai ter uma parte muito importante dessa história que é a atividade de mineração, tá? Então, Minas Gerais, não é à toa que ela tem esse nome, né? As Minas Gerais, o estado da Bahia, Goiás, Mato Grosso, beleza? Vai ter uma atividade de mineração muito presente, extração de ouro e de diamante nessas regiões, tá? E outra atividade também muito importante vai ser a pecuária, talvez uma das mais importantes, porque vai expandir os seus territórios de pecuária, não só no Nordeste brasileiro, mas toda a porção do Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. A gente vai ter a presença da pecuária, tá? E as drogas do sertão, que é essa porção em amarelo, tá? Não tem nada a ver com droga, com nada ilícito, pessoal. As drogas do sertão têm relação com as sementes, né, com os frutos amazônicos, com as castanhas amazônicas. Então são coisas que só existem na Amazônia, tá? Que não existem, não dá para cultivar em outros territórios por questão de vegetação, de clima, beleza? De localização na terra. Então essas são as drogas do sertão, tá? Então, essa expansão dessas culturas por todo o território brasileiro vai ser fundamental para a gente entender várias coisas, beleza? Então, vamos entender um pouquinho de cada uma delas. Nesse século XVIII, a gente tem a transferência da capital do Brasil, de Salvador, para o Rio de Janeiro, tá? Por quê? Simples, né? A expansão produtiva do Brasil, da mineração, da extração de ouro e diamante, se localiza em Minas. A pecuária vai para o sul, para o sudeste, tá? A cana-de-açúcar chega ao Rio de Janeiro. Então, as principais atividades econômicas estavam localizadas na porção centro-sul do Brasil, não mais no nordeste, não é? Então, é interessante para a coroa portuguesa mudar a localização da sua capital para ter um controle melhor do território. Então, vem de Salvador, né? Sai de Salvador, vai ao Rio de Janeiro, beleza?
Outra coisa que é importante e interessante a gente analisar nesse mapa, os eixos de transporte, né? A gente consegue ver várias linhas pontilhadas nesse mapa, né? Há uma integração cada vez maior do território brasileiro, né? As regiões começam a se conectar. A gente tinha só um litoral conectado, né? No século XVI e XVII. No século XVIII, não. A gente começa uma conexão e uma integração nacional. Isso é importante. Para quê? Para uma identidade nacional, né? Para uma formação de uma identidade nacional, de um território nacional. Beleza? A gente ainda tinha um Brasil dominado por Portugal, mas aí são os primeiros passos de um Brasil integrado. Isso é importante. Beleza? Outra coisa interessante é que os portugueses, né, que eram mais pobres e que tinham condição de migrar para o Brasil, eles vinham em busca desse ouro, desse diamante que tinha nas Minas Gerais. Os nordestinos também fizeram essa migração rumo ao sudeste, centro-oeste do Brasil, em busca de novas oportunidades de vida, de uma riqueza, né, em busca de melhorias de vida, em qualidade de vida melhor, tá? E aí, né, é importante a gente lembrar que Portugal começa então a expandir seus domínios rumo a Tordesilhas. Então alguns acordos vão ser firmados, beleza? A gente tem cidades crescendo, né, novas cidades surgindo, então há uma consistência de um país ali formando. Então, Portugal começa a firmar alguns acordos, tá? Isso é importante, né? No século XVIII, né, a gente vai ter o acordo ou Tratado de Utrecht, que é uma cidade aí da Holanda, beleza? Então, esse tratado foi firmado entre França e Portugal, lá na região norte do Brasil, né? O Brasil tinha ali o Amapá, que não era muito bem integrado ao Brasil, né? Porque era bem na parte que cortava Tordesilhas. Então, o Brasil faz um acordo com a França para integrar esse território do norte do Amazonas e Amapá ao território brasileiro, tá? E aí, a França mantém o território da Guiana Francesa e a Holanda mantém o território do Suriname, beleza? Então a gente tem aí 3 países disputando territórios: Portugal, França e Holanda. Cada um fica com um pedaço estabelecido, beleza? Um outro acordo que é firmado, né? Esse é 1713, 1715. Em 1750 se firma o Tratado de Madrid. Esse tratado é importante pra caramba. Por quê? Né? Portugal começa a conquistar novos territórios, né, no domínio espanhol. Entre eles a gente tem o Amazonas, Roraima, né, o Pará, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul. Então, Portugal expande seus domínios e faz um acordo com a Espanha sobre esses territórios, né? Então o Tratado de Tordesilhas, de certa forma, ele é abolido nesse momento, e o que vigora é essa configuração do Brasil conforme esse mapa. Olha só, as terras de Portugal estão nesta configuração, né? Que não é exatamente igual ao que a gente tem hoje, mas já é mais parecido, né? O que fica faltando aí? Uma parte do Mato Grosso, né, que ainda pertencia à Bolívia. O Acre aqui, ó, também pertencia à Bolívia nesse momento. Uma parte do Amazonas pertencia aí à Colômbia e Peru, beleza? Então, era uma configuração um pouco diferente, mas ainda mais parecida com o que a gente tem hoje, tá? Então, a gente vai ver depois desse século XVIII, o século XIX com mais detalhes, porque a gente vai ver a chegada da coroa portuguesa, que é importante, tá? A independência do Brasil, a proclamação da República, que é importante para a gente entender a formação territorial, os cultivos, os ciclos econômicos que vão acontecer nesse século seguinte ao que a gente está vendo hoje, que é o XVIII. Tá? Então o século XIX também vai ser muito importante. E para finalizar a aula de hoje, tá? Eu vou disponibilizar um link do formulário, que vocês vão responder algumas questões. Eu vou mandar no grupo, tá? Ou vocês podem acessar pelo PDF também, vocês ficam à vontade. O que vai ser esse formulário? Esse formulário aqui, ó, tá? Deixa eu tomar uma água aqui para retomar o fôlego. Então o formulário se refere à expansão territorial e econômica do Brasil, parte 2, que é essa aula. Vocês vão colocar aqui o e-mail de vocês, o nome completo, tá? Qual a turma, se é o segundo A ou o segundo B. Estou gravando essa aula para vocês, para as duas turmas, beleza? E aí tem algumas questõezinhas. A1, quais foram as 2 capitais do Brasil durante o período colonial? Fácil. Falei durante a aula, tá? Só marcar a alternativa correta. A2 é uma pergunta da Federal de Goiás, beleza? Além de Minas Gerais, foram explorados ouro e diamantes em quais lugares? Também falei nessa aula. 3. Uma questão da Unicamp. Olha lá.
Contestando o Tratado de Tordesilhas, o rei da França, Francisco I, declarou em 1540: gostaria de ver o testamento de Adão para saber de que forma este dividir o mundo, tá? Então é uma ironia do rei da França, né? Porque ele gostaria de ver o testamento do Adão, que é o primeiro homem, para ver como que a Terra foi dividida, né? Quem pertence, qual território pertence a qual país, tá? Então vocês vão ter que responder aqui. A. O que foi o Tratado de Tordesilhas? Uma pesquisa simples. E a B. Por que alguns países da Europa, como a França, né, aí do rei Francisco I, contestavam o Tratado de Tordesilhas, tá? Então, pesquisa essas questões. A 4, também é uma questão de universidade, da Federal do Sergipe, diz o seguinte: o texto abaixo refere-se à atividade pecuarista no Brasil colônia. Olha o texto. O gado podia penetrar o sertão, não tinha o problema seríssimo do transporte, porque transportava a si mesmo, um gado. A mão de obra exigida era pouca, sem a complexidade da agricultura, principalmente da canavieira, né? Tinha na amplitude do sertão o caminho de sua expansão, acompanhando os rios rumo ao interior, tá? Assinale a única alternativa não contida no texto. Então vocês vão ler as alternativas e vai assinalar qual não tem relação com esse texto. É interpretação de texto básica essa questão. Por fim, a quinta, né? A ocupação do território colonial português ocorreu a partir de algumas localidades do litoral rumo ao interior, litoral interior do continente. Indique qual das alternativas é incorreta em relação a esse processo histórico. A. A partir do litoral nordestino, seguindo o curso do Rio São Francisco. Beleza? Lembre da pecuária. B. A partir do litoral paulista, em direção às Minas Gerais e ao centro-oeste brasileiro. Tem algum ciclo econômico em relação a isso. C. A partir do litoral paulista, alcançando a região sul do Brasil, também. E D. A partir do litoral nordestino, alcançando a região sul do Brasil, tá? Então, analisem as 4 alternativas e vê qual não tem relação nenhuma. Essa é a incorreta, vocês marcam, beleza? Qualquer dúvida, me mandem mensagem ou mando um áudio explicando. E eu espero vocês na próxima aula. E continuem estudando, peguem firme, pessoal, se cuidem. Tamo junto, um abraço.